Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa aula de campeão. Para quem reclamou que não tinha vídeo, tá aí o vídeo, beleza? Vejam, assistam. Vamos falar de uso campeão. Semana passada a gente já falou sobre os aspectos gerais do campeão, tá? Principalmente no que tange, quero lembrar aqui que o uso campeão é a forma de aquisição da propriedade. Pode ser tanto móvel quanto imóvel, como a gente já viu, tá? O uso campeão, além de forma de aquisição da propriedade, é forma de perda da propriedade, a partir do momento em que o indivíduo deixa de ter o bem porque outra pessoa o levou, tá? Falamos na aula passada que o uso campeão ela é uma forma de prescrição, tá? Tanto da propriedade quanto de outros direitos reais, lembrando disso, ok? É um modo originário de aquisição da propriedade, daí decorre alguns efeitos, tá? Tem 5 requisitos essenciais para qualquer tipo de uso campeão, tá? Primeiro requisito, posse ininterrupta e contínua, sem interrupção por parte de terceiros e sem solução de continuidade por parte do próprio possuidor. Ele tem que estar no imóvel, ele tem que ter poder de fato sobre a coisa móvel, imóvel, durante todo aquele tempo, tá? Essa posse que ele exerce ininterrupta continuamente, sem oposição, é o que a gente chama de posse mansa e pacífica, o segundo requisito. Terceiro requisito, lembra lá a teoria subjetiva de Savigny, é a posse com intenção de dono, animus domini, tá? E aí a gente vai excluir isso, na verdade, quando ele tem algum documento, algum título que o coloque naquela posse sem essa intenção de dono. Por exemplo, o locatário, o comodatário, e por diante. Quarto requisito, o bem a ser usucapido tem que ser passível de ser usucapido, tá? Ou seja, exclui aqui os bens públicos que não podem ser usucapidos, tá? E o quinto requisito, de fato, é o mais comum, mas que a gente vai tratar melhor agora, que é o tempo, tá? Você precisa adquirir, estar durante um tempo na propriedade, com a propriedade móvel ou imóvel, para poder fazer a aquisição, tá? No que tange a propriedade imóvel, a gente vai tratar hoje aqui das espécies de uso capião, tá? Deixa eu fazer o compartilhamento. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje, ok? Primeiro uso capião que a gente vai tratar é o uso capião extraordinário. Tá? A uso capião extraordinária, gente, é a que está prevista no artigo 1238, é a mais comum delas. Por que mais comum, na verdade? Porque qualquer pessoa pode usucapir nessa forma de uso capião, tá? Os requisitos são muito pequenos, muito baixos. A única problemática que a gente vai ter aqui é o tempo. O tempo é um tempo prolongado, tá? Então, o artigo 1238 vai dizer que aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. Tá bom? Então, o requisito aqui, gente, é basicamente os que a gente acabou de falar, ó. Tempo, 15 anos, sem interrupção, já tínhamos falado disso, nem oposição, já tínhamos falado nisso, possuir como seu, já tínhamos falado nisso, ok? Então, aquele que por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé. Então, esse que é o grande ponto do usucapião extraordinário. Na usucapião extraordinária, não é necessário que o usucapiente, aquela pessoa que seja usucapindo do bem, tenha qualquer título, ou mesmo que ele esteja de boa-fé, tá? Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença. Olha a sentença declaratória aí. Então, essa sentença declaratória vai servir de título para o registro no cartório de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo de 15 cai para 10 se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, se o indivíduo passa a residir no imóvel, mesmo sem título, mesmo sem boa-fé, ele adquire a propriedade a partir do momento que ele está lá em 10 anos, tá? Então, os requisitos aqui, ó, exige apenas requisitos genéricos de uso capião, posse, ininterrupção, oposição sobre um bem durante 15 anos. Não há que se falar aqui em boa-fé, não há que se falar aqui em justo título, nada disso, tá? Camarão que onda,
Camarão que dorme, a onda leva. Se o proprietário nada fez durante 10 anos, nada fez durante, se o cara está morando, nada fez durante 15 anos, ele vai perder a propriedade em prol do possuidor. Tá? Outro usucapião que a gente vai ter, que está no artigo 1242, que é a usucapião ordinária. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, possuir por 10 anos. Parágrafo único que eu cortei, porque isso aqui é usucapião tabular, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quais são os requisitos do usucapião ordinária, gente? Essa espécie de usucapião exige que o usucapiente prove que a sua posse tem um suporte fático e jurídico de um justo título e de boa-fé. Então, na usucapião ordinária, vai ser importante que o usucapiente prove para o Poder Judiciário que ele tem justo título e boa-fé. Isso aqui é um perigo, viu, gente? É um perigo porque se você não consegue provar o justo título, você não consegue provar a boa-fé, a sua ação pode ser julgada improcedente, tá? E aí você tem o efeito de que de reinício da recontagem do prazo. Então vamos lá, enunciado 86 da primeira jornada de direito civil, fala ali, ó, expressão justo título, contido no artigo 242 e 260, abrange todo e qualquer ato jurídico hábil em tese a transferir a propriedade independente de registro. Tá? Então, se eu tenho lá uma promessa de compra e venda, tá? E na promessa de compra e venda o maluco recebe ali a possibilidade da posse do bem, ele tem ali um justo título, tá bom? Todo e qualquer ato jurídico hábil em tese a transferir a propriedade. Tá? O parágrafo único do 1242 vai tratar da usucapião tabular. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiveram estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. Gente, o que é o usucapião tabular da tábua, tá, gente? Onde escreve, é o registro, né? Perdão, é a matrícula do imóvel, tá? Essa usucapião tabular, gente, opa, dobrou aqui, é uma modalidade de usucapião que provoca o convalescimento de uma nulidade absoluta registral. O que vai acontecer? Olha o que diz o 1242, parágrafo único. Cancelada posteriormente, tá? Está muito claro isso aqui. O que aconteceu? O indivíduo adquiriu um imóvel, fez a transferência da propriedade no registro, com base no registro, tá? E aí esse registro foi cancelado posteriormente. É basicamente isso, ok? Ocorreu alguma coisa que fez o registro da compra e venda ou da doação onerosa, tá? Ou da troca, enfim, né? E aí, esse registro foi cancelado, tá bom? Tabular é a modalidade de aquisição que provoca o convalescimento de uma nulidade absoluta registral, em razão do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva, em favor daquele que, de boa fé, porque a gente está falando aqui do 1242. 1242 fala de boa fé, fala de justo título, não é isso? Então, por isso que ele está junto. Em razão daquele que, de boa fé, tiver o seu título registrado no cartório imobiliário. O parágrafo único reduz o prazo para 5 anos se o possuidor adquiriu o bem imóvel onerosamente e não logrou o regular registro junto ao cartório imobiliário, tendo em vista o cancelamento posterior do mesmo. O registro foi cancelado por algum motivo, mas a partir do momento que o indivíduo está lá, durante 5 anos, ele vai ter o direito ao usucapião. Aquele registro, aquela transferência de propriedade registral, não deu certo, tem algum vício, mas é possível que ele peça a usucapião tabular nesse sentido aí, tá? Essa previsão é legal, tutela a boa-fé do adquirente a título oneroso, que vê o seu registro, o seu título registrado, posteriormente cancelado. Ele vai lá, gente, faz o registro do título oneroso. Por algum motivo, esse título ele é cancelado posteriormente. O parágrafo 5º do artigo 214, lá da Lei de Registro Público, diz que o registrador declarará de ofício ou por provocação as nulidades de pleno direito que estiverem comprovadas. Contudo, esse mesmo parágrafo 5º prescreve que a nulidade não será decretada se atingir o terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel. Tá? Então, nessa hipótese, se alguém vai lá e reclama, o registrador, ele identificando que o indivíduo já está
há lá mais de 5 anos, ele preenche as condições desse usucapião, ele não decreta a nulidade. Tá? Isso aqui é uma outra hipótese que vai ter. Ok? Então, é basicamente isso. Tá? E aí, esse aqui por de ofício, evidentemente. Beleza? Outra usucapião muito comum, que a gente conhece bem, já ouviu falar algumas vezes, é a usucapião especial urbana. A usucapião especial urbana, ela tem assento na Constituição, artigo 183, também chamado de usucapião pró-moradia. E o artigo 1240 copia o artigo 183 da Constituição. E essa aqui tem uma penca de requisitos. Vamos lá. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando para moradia ou da sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Percebam que é o mesmo texto da Constituição do Código Civil. Tá? Quais são os requisitos, então? Animus domini, aquele que possui como sua. Imóvel tem que ser um imóvel urbano, como sua área urbana. A área de até 250 metros quadrados, no prazo de 5 anos, de modo ininterrupto, sem oposição, com a finalidade de moradia, utilizando para sua moradia ou de sua família, e ainda não possuir nenhum outro imóvel, tá? Desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, a partir do momento que o indivíduo preenche todos esses requisitos, ele vai poder requerer a usucapião especial urbana, tá bom? Usucapião especial coletiva, gente. A usucapião especial coletiva, ela está na esteira aqui também da usucapião especial urbana. Só que aqui na usucapião especial coletiva a gente está falando de um processo, gente, que vai ter muita gente morando numa área, numa invasão, tá? Isso aqui está lá na Lei 10.257, que é o Estatuto da Terra, artigo 10, né? Os núcleos urbanos informais, favela, enfim, comunidades existentes, sem oposição, há mais de 5 anos, o requisito aí, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados, ou seja, você tem que ter a área pode ser grande, mas você tem várias famílias, na hora que você divide a área pelo número de famílias, também a área por família não pode ser maior que 250 metros quadrados. São suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano rural. É a mesma coisa, só que aqui a gente pega o quê? Ao invés de entrar com uma açãozinha individual para todo mundo, a gente entra com uma ação coletiva e vai dividir para todo mundo. Facilita bastante. Tá? Uma vez preenchidos os requisitos legais, será lícito aos possuidores em estado de composse, todos eles são copossuidores, ou servindo de substituto processual, por exemplo, a associação de moradores, ou até mesmo a Defensoria Pública, ajuizar a ação para declarar a usucapião coletivo. Tá? Os usucapientes poderão estabelecer frações ideais diferenciadas pelo reconhecimento que normalmente o tamanho das posses difere, então cada um tem a sua posse ali, uma posse um pouco maior, menor. Se não houver manifestação nesse sentido, vai ser uma fração ideal igual para todos os condôminos. Tá? Artigo 1239 do Código Civil, que repete o 191 também da Constituição, vai falar do usucapião especial rural ou usucapião pro labore. Tá? Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, mesmo critério de exclusão da outra, do 183, lá, né, do 242, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, os requisitos são quase os mesmos do usucapião especial urbana, com a diferença de que agora a gente está falando de um imóvel rural, e não é mais 250 metros quadrados, evidentemente, é 50 hectares, que é uma áreazinha boa, tá? Diga-se de passagem, repete o prazo de 5 anos, repete animus domini, repete ininterrupto, sem oposição, repete finalidade de moradia e aí acrescenta finalidade de produção, tá? Tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tá bom? E também repete não ser possuidor de nenhum outro imóvel, tá bom? Por fim, gente, a gente vai falar aqui da concessão de uso, tá? Como direito real resolúvel. O que ele está dizendo aqui, gente? A gente falou já nas outras aulas lá a respeito dessa modalidade de direito real que foi implementada pela medida provisória 2220. E o que acontece lá? Se o indivíduo ele está numa área urbana, numa área da União, né? Uma área do ente público, a gente sabe que essa área de ente público não é coisa hábil a ser
transmitido à propriedade, a ser usucapido, né? Bem público não pode ser usucapido. Mas, por uma questão de regularização, criou-se a figura da concessão de uso, concessão especial de uso, né? Que funciona isso? O ente público tem um imóvel que não dá utilidade para aquilo, a galera invadiu, está todo mundo lá, e aí, a partir desse momento, a galera que está lá fica sem direito, enfim. Então, para regularizar isso, criou-se esse novo direito real. Com a medida provisória 2020, aquele que até 31 de junho de 2001 possui como sua, ininterruptamente, a posição até 250 metros quadrados de imóvel público, situado em zona urbana, utilizando para sua moradia de sua família, tem direito, não à propriedade, mas tem direito à concessão de uso especial para fins de moradia, em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário, concessionário, a qualquer título de outro imóvel. Percebam que a redação é muito próxima do artigo 183 da Constituição. A diferenciação é que ele vai adquirir o direito real de imóvel público, não vai ser de aquisição da propriedade, mas a concessão desse direito real de uso especial para fins de moradia. Só que aí, gente, olha que interessante, até 30 de junho de 2001, mas eu entrei em imóvel em 2098, 98, 99, 2000, 2001. Putz, eu não tinha 5 anos. E aí? Fico sem? Então, lei 13.465 de 2017 alterou a redação, tá? Passando esse prazo, que não é mais 31 de junho, agora esse prazo é 22 de dezembro de 2016. Então, todo aquele que até 22 de dezembro de 2016 preenche esses requisitos ali, ele vai ter direito a essa concessão especial para fins de moradia. Tá? Lembrando que a doutrina vai entender que não há discricionariedade do poder público, não outorga. Tá? Aqui a gente é direito subjetivo do cidadão e dever jurídico do Estado proporcionado devido à regularização fundiária. Tá? Nesse caso, eu só preciso preencher os requisitos, são todos os requisitos ali que a gente está tratando na hipótese acima, então eu posso, com a data de 22 de dezembro de 2016, não mais 30 de junho de 2001, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente consegue fazer a usucapião especial, a concessão de uso com direito real resoluto, tá? Para finalizar, artigo 1240-A, usucapião familiar. Isso aqui é uma nova modalidade também, que foi acrescentada depois no Código Civil, tanto que a gente tem um Azinho aqui, né? Percebam isso. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para a sua moradia de sua família, adquirir domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º, previsto no caput, não será reconhecido o mesmo possuidor mais uma vez. Gente, o que é isso aqui? Esse usucapião familiar é o seguinte: o casalzinho estava no imóvel, um dos cônjuges mete o pé, abandona o lar, tá? Mete o pé, abandona o lar. Para proteger a família que ficou no imóvel, não foi feito, nesse caso, divórcio, tá, gente? O cara abandonou o lar, vazou. O cônjuge que ficou no imóvel com a sua família, tá? Seja ele o marido, seja ele a mulher, isso aqui é uma questão de isonomia, né? Aquele que fica no imóvel, se ele ficar 2 anos ali, ele tem direito de adquirir a propriedade integral, adquirir o domínio integral, tomando, então, pegando os 50% daquele que abandonou lá, tá? Basicamente é isso. Beleza, gente? Beijo para vocês. Até na aula.